A vida nunca avisa quando vai te testar. Um dia tudo parece em ordem e no outro o chão se abre sob seus pés. Uma perda, uma decepção, uma dificuldade que parece impossível de superar. A primeira reação é o desespero, a raiva, a vontade de fugir ou lutar contra o inevitável. Mas o estoicismo nos convida a um caminho diferente. Manter a calma quando tudo dentro de você grita, aceitar a dor sem tentar, apagá-la à força e usar essa mesma dor como combustível para se tornar mais forte. Este vídeo não é sobre promessas vazias ou motivação passageira. É sobre aprender com a sabedoria milenar dos estoicos a olhar para os piores momentos da sua vida e dizer: isso não vai me quebrar. Fique comigo até o fim, porque vou te mostrar como aplicar essa filosofia de forma prática para que nenhum golpe da vida seja capaz de te destruir novamente. A primeira coisa que precisamos entender é que a dor é inevitável. Não importa quem você seja, qual caminho escolha ou quão preparado tente estar, a vida vai te testar. Vai haver momentos em que tudo parece desmoronar quando a sensação de perda, fracasso ou injustiça te atravessa como um peso impossível de carregar. A maioria das pessoas tenta fugir da dor. Procuramos distrações, buscamos culpados, inventamos formas de fingir que nada aconteceu. Mas o que os estoicos descobriram séculos atrás é que a dor só se torna insuportável quando lutamos contra ela. Marco Aurélio dizia que o sofrimento não vem dos acontecimentos, mas do julgamento que fazemos deles. Isso significa que a dor em si não é o inimigo. O inimigo é a resistência, a história que contamos para nós mesmos de que aquilo nunca deveria ter acontecido. Quando paramos de lutar contra o inevitável e aceitamos a realidade como ela é, algo muda. A dor deixa de ser um monstro incontrolável e se transforma em um mestre silencioso ou pronto para nos ensinar algo que nenhuma vitória poderia nos ensinar. Aceitar a dor não é o mesmo que desistir ou se conformar. É um ato de coragem. É olhar para uma situação difícil e dizer: eu não escolhi isso, mas escolho o que vou fazer com isso. Essa é a essência do estoicismo. A vida é imprevisível, cheia de eventos que não estão sob nosso controle, perdas, doenças, traições, acidentes. Mas sempre existe um espaço de liberdade dentro de nós, o espaço da escolha. Podemos nos entregar à revolta e ao desespero, ou podemos nos fortalecer a partir do que aconteceu. Essa escolha não é fácil. Ela exige disciplina mental, exige um treino diário para não ser refém da primeira emoção que surge. O estoicismo é essa ferramenta. Ele te ensina a parar, respirar, observar a dor sem se perder nela e transformar o sofrimento em uma nova fonte de poder. Não é uma promessa de que a dor vai desaparecer, mas a garantia de que você pode se tornar maior do que ela. E para manter a calma em momentos assim, é preciso lembrar constantemente: você é mais do que o que acontece com você. Os estoicos comparavam a mente a uma fortaleza. Nada entra nela sem a sua permissão. As situações externas podem ser duras, os golpes da vida podem doer, mas é a interpretação que você dá a esses golpes e que determina a sua força ou a sua fraqueza. Quando você aprende a dizer a si mesmo: eu não controlo os ventos, mas posso ajustar as velas, o caos lá fora perde o poder de te destruir por dentro. Essa mentalidade muda tudo. A dor deixa de ser um fim e passa a ser um caminho para algo maior. Uma versão de você que não depende das circunstâncias para seguir em frente. Essa é a primeira grande lição do estoicismo: aceitar a realidade como ela é, manter a calma no meio da tempestade e transformar cada golpe em um passo para a superação. A primeira aplicação prática do estoicismo diante da dor é a separação clara entre o que você pode e o que não pode controlar. Parece simples, mas é aqui que muitas pessoas se perdem e sofrem além do necessário. Quando algo doloroso acontece, uma perda, um erro, um imprevisto, a mente entra em um ciclo de resistência, tentando imaginar: e se fosse diferente? Porque isso aconteceu comigo, e como eu poderia ter impedido?
Esses pensamentos drenam energia e alimentam a angústia, porque a verdade é que o passado não pode ser reescrito, e muitas variáveis da vida nunca estiveram nas suas mãos. O treino estoico consiste em cortar essa corrente de raciocínio no momento em que ela surge. Quando a mente tentar te arrastar para o que não depende de você, repita mentalmente: isso não está sob o meu controle. Essa frase simples funciona como uma âncora, te trazendo para o presente e libertando sua energia para aquilo que realmente pode ser feito agora. Não é ignorar a dor, é direcionar a atenção para onde existe poder de ação. O segundo passo é fortalecer a mente com a mesma seriedade com que se fortalece o corpo. Dor emocional muitas vezes é um reflexo de uma mente desprotegida, sem disciplina para lidar com o inesperado. Os estoicos praticavam exercícios mentais diariamente, como a visualização negativa, e imaginar cenários ruins antes que acontecessem. Não para sofrer por antecipação, mas para estar preparado caso viessem. Assim, quando a dor chegava, eles não eram pegos de surpresa. Já tinham treinado a calma e a aceitação. Você pode fazer isso hoje. Reserve alguns minutos do seu dia para pensar nas dificuldades que podem aparecer e se pergunte: se isso acontecer, como posso agir com virtude e clareza? Ao fazer isso, não te derruba, porque você já construiu dentro de si um escudo de preparação emocional. Essa prática evita que os problemas te dominem no momento mais crítico. Por último, a superação começa quando a dor é transformada em propósito. A filosofia histórica nos ensina que nada é desperdiçado quando você escolhe aprender com o que te acontece. Uma perda pode te ensinar o valor do tempo. Uma traição pode te ensinar a importância da confiança seletiva. Uma falha pode te ensinar resiliência. A pergunta que os estoicos se faziam diante das dificuldades era: o que posso aprender com isso que me fará mais forte? Esse questionamento muda completamente a forma como você enxerga a dor. Ela deixa de ser um inimigo que precisa ser vencido e se torna um professor que te prepara para o próximo desafio. E quando a dor ganha um significado, ela perde a capacidade de te esmagar. A superação não é esquecer o que aconteceu, é crescer a ponto de olhar para trás e ver que sem aquela dor, você nunca teria se tornado quem é hoje. Essa é a sabedoria estoica aplicada. Usar cada cicatriz como prova da sua evolução. Imagine alguém em um daqueles momentos em que tudo parece desabar ao mesmo tempo. Uma notícia inesperada, uma perda profunda, um erro cometido que pesa como se fosse o fim do mundo. A mente dispara, o coração acelera e a vontade é de gritar, fugir ou simplesmente desistir. Essa pessoa sente que a vida lhe arrancou o chão e que não há saída. É o tipo de momento que todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos. A filosofia estoica não promete tirar a dor dessa experiência, e seria impossível, mas oferece algo ainda mais valioso, um caminho para atravessar o sofrimento sem ser destruído por ele. Ao invés de lutar contra o que não pode mudar, a pessoa começa a respirar, a se perguntar: isso está sob o meu controle? Posso mudar algo agora? E ao perceber que a resposta é não, encontra o primeiro sinal de liberdade. A aceitação não apaga a dor, mas interrompe o ciclo de revolta que só aumenta o peso do sofrimento. Com o tempo, essa pessoa passa a enxergar que a dor não precisa ser um inimigo. A cada dia, em vez de buscar distrações para não sentir, ela escolhe encarar o que está acontecendo. Descobre que existe um poder escondido no simples ato de permanecer firme enquanto o mundo tenta te derrubar. Ela entende aos poucos que cada desafio é uma espécie de academia para a alma, um treino silencioso para construir, uma força interior que não se vê, mas se sente. E a calma que parecia impossível nos primeiros dias começa a surgir, não porque tudo melhorou, mas porque ela aprendeu a manter a mente no que é possível fazer e a soltar o que não depende dela. Essa é a essência da filosofia histórica: transformar a dor em disciplina, a disciplina em clareza e a clareza em superação.
Com essa nova postura, algo incrível acontece. O que antes parecia o fim começa a se transformar em um novo começo. Aquela dor que parecia insuportável se torna um marco de mudança. A pessoa percebe que se conseguiu atravessar um momento tão difícil, sem perder a própria essência, nada mais poderá derrotá-la tão facilmente. A calma que ela construiu não é frágil. É como um escudo invisível que carrega por onde vai. E essa força não vem da ausência de dor, mas do ato consciente de aceitá-la, aprender com ela e continuar caminhando. É assim que a superação deixa de ser uma palavra distante e se torna uma experiência real. É assim que a filosofia estoica prova que a dor pode ser a pedra que te derruba ou o degrau que te eleva. A escolha, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre será sua. Agora imagine alguém que carrega feridas antigas. Não são feridas visíveis, mas marcas deixadas por perdas, por palavras que machucaram, por momentos que pareciam impossíveis de suportar. Essa pessoa acreditava que a dor seria eterna, que nunca conseguiria respirar sem sentir o peso do que passou. Mas um dia decide parar de tentar apagar a dor e começa a aceitá-la. A filosofia estoica a ensina que a vida não promete suavidade, mas oferece sempre a possibilidade de escolher a própria postura diante do que acontece. Ela passa a olhar para trás, não como quem se prende, mas como quem aprende. A cada lembrança difícil surge uma pergunta nova. O que isso me ensinou? Como posso me tornar mais forte depois disso? Essa simples mudança de perspectiva não apaga o passado, mas lhe dá um novo significado. A dor deixa de ser um inimigo para se tornar um ponto de partida para um novo eu. Com o tempo, essa pessoa começa a transformar essa força interna em ações concretas. Em vez de se perder em lamentos, ela estabelece pequenas metas para si mesma. Decide acordar um pouco mais cedo para respirar e refletir. Começa a escrever o que sente, passa a se afastar do que a enfraquece e se aproximar do que a fortalece. Cada passo, por menor que pareça, é uma prova de que a dor não é mais uma prisão. Ela entende que o sofrimento só a dominava porque estava tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Ao aceitar, a vida se torna mais leve, e ao encontrar leveza, a mente se torna mais clara para construir algo novo. O caos externo ainda existe, mas não consegue mais atravessar as paredes da fortaleza interior que ela construiu com disciplina e paciência. E é nessa caminhada silenciosa que surge a verdadeira superação. Não existe um dia exato em que tudo muda. Não há um marco final onde alguém possa dizer: pronto, acabou a dor. A superação é construída aos poucos na repetição das escolhas certas, na coragem de se levantar mesmo sem vontade, na calma de quem entende que cada desafio é temporário. A filosofia estoica não promete uma vida sem dor, mas oferece algo muito maior. Uma vida em que a dor não te domina, em que você não se quebra diante das tempestades, em que cada cicatriz é sinal de vitória. Essa é a mensagem final dos estoicos. Não podemos controlar o que a vida nos entrega, mas podemos sempre controlar quem escolhemos ser depois de tudo. E quando essa consciência se instala, nenhuma dor é grande o bastante para impedir a sua jornada. No fim, a vida nunca vai deixar de nos testar e a dor, por mais que tentemos evitar, sempre fará parte do caminho. Mas o que os estoicos nos ensinam é que não precisamos ser escravos desse sofrimento. Podemos escolher a calma mesmo quando tudo desmorona. Podemos aceitar a dor sem deixar que ela nos defina. E podemos dia após dia usar cada golpe como um degrau para nos tornarmos mais fortes. A superação não é esquecer o que aconteceu. É se reconstruir apesar do que aconteceu. É carregar cicatrizes que não nos envergonham, mas nos lembram de quem nos tornamos. Então, da próxima vez que a dor bater a porta, respire, olhe para dentro e diga a si mesmo: isso não vai me quebrar, isso vai me forjar. Porque no final das contas, a vida sempre será incerta, mas a sua força interior pode ser inabalável se você tiver coragem de escolher a calma, a aceitação e a superação todos os dias. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Clareza da Mente.
Aqui você encontra reflexões e práticas que fortalecem seu equilíbrio emocional e ajudam a viver com mais serenidade. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e continue treinando sua mente. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais tem poder sobre sua paz.